amigos no Ideal Espírita. Formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, intitulado Das Esperanças e Consolações, o insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, interroga as entidades venerandas no capítulo sobre felicidade e infelicidade relativas. Na pergunta 920, interrogamos aos espíritos por Allan Kardec se seria possível uma felicidade completa aqui na Terra. Se seria possível uma felicidade completa aqui na Terra. E os espíritos responderam que não. Porque nós estamos aqui ou passando por uma provação ou uma expiação. Mas que cabe a cada um de nós esforçar-nos para mitigar as dores e sermos felizes tanto quanto possível no planeta Terra. É interessante esta pergunta, porque os Espíritos fazem uma afirmação, que estamos aqui ou por uma provação ou por uma expiação. O que é uma provação? Trata-se de ser um teste. Não que Deus está nos provando, nos testando, mas antes, que nós estamos aqui para adquirir valores eternos. E já que nós não o possuímos, temos a opção de cumprir com os nossos deveres ou falharmos. Daí, cada situação que vivenciamos trata de ser uma prova. A prova do orgulho ou da humildade. A prova da riqueza ou da pobreza. A prova de ter à nossa disposição recursos da saúde, da inteligência, da família e malbaratarmos a oportunidade. Os Espíritos afirmam que quando a criatura falha repetidas vezes na prova, agora volta para uma expiação. A palavra expiação significa expurgar da nossa alma algo que carregamos. Para facilitar, suponhamos aqui no planeta Terra mesmo, alguém é preso porque estava consumindo drogas. É levado à corte e o juiz concede-lhe a liberdade condicional. Esta criatura agora passará por uma prova, a prova de cumprir com a sua responsabilidade ou falhar. Se caso ele cumprir, terá então livre em 5 anos a sua conduta. Mas se falhar na prova e voltar a utilizar da droga, será preso e terá que cumprir a pena por 6 anos. Agora não terá mais uma opção, terá que sofrer, terá que passar pelo processo de estar preso durante 6 anos e ali, como não tem opção, expurgará de si mesmo o vício que carregava. Então, criaturas hoje que estão em condições físicas, que nasceram com doenças congênitas, como a cegueira, outros que nasceram paraplégicos, estão passando, de acordo com a doutrina espírita, por um processo expiatório. Estão expurgando de si os males que carregam, porque já falharam várias vezes na provação. Daí todos nós
nos encontramos num estado de provação. Não creio que ninguém aqui está numa expiação. Embora algumas mulheres dizem que está casada com o marido que tem, é uma expiação. Não falei isso não. Mas, na pergunta 923, Allan Kardec, preocupado em saber de que forma então poderíamos gozar desta felicidade. E os espíritos então respondem a ele que a felicidade comum a todos nós teria dois aspectos. A felicidade material seria possuir o necessário para se viver. E a felicidade moral significaria ter consciência tranquila pelo dever cumprido. Daí a junção desses dois aspectos, a felicidade material e a felicidade moral, nos daria aqui na Terra uma felicidade relativa ao estado, ao grau em que nos encontramos. Os espíritos estabelecem então que a felicidade material é ter o necessário para se viver. E é de se refletir nesta colocação dos espíritos, porque muitos se encontram infelizes com a sua situação material. Gostariam de possuir mais, de ter mais, e daí são submetidos à avidez, à ambição desmedida, levando ao mundo inteiro a crise econômica. É o que nós assistimos por aí, através dos financistas que nos explicam que todo o processo econômico dificultoso em que nos encontramos dá-se à avareza de algumas pessoas na Wall Street. O que aconteceu? O banco desejava vender uma casa, só que o banco em si não tinha dinheiro. Então pegava esse dinheiro de uma outra pessoa. E para vender a casa, a pessoa poderia ter chegado ontem do país que se procede. Isto é, não constatava se tinha emprego, se tinha possibilidades de pagar o imóvel, porque o único interesse era vender. E o banco, não tendo dinheiro, tomava emprestado de uma outra pessoa. Esta pessoa também não possuía dinheiro, pegava emprestado de um terceiro. No entanto, cada parte não estava fazendo caridade. Se tratava de uma transação financeira com juros. Daí, quando a primeira pessoa que comprou a casa não tinha meios para pagá-la, o banco ficou sem dinheiro. E o banco, não tendo dinheiro, ficou sem dinheiro para pagar a pessoa a quem ele pegou. E esta pessoa que também não possuía, ficou também sem para pagar. Assim, gerando uma cadeia de desmoronamento econômico no mundo todo. E aqueles que compraram casa naquela época, agora estão passando por uma dificuldade tremenda. Porque a casa não tem o valor que comprou, mas a pessoa tem a dívida. E houve uma super desvalorização desta casa. E vocês devem ter conhecido vários brasileiros, amigos ou amigas, que compraram uma casa porque o vizinho comprou, porque a amiga comprou. Está todo mundo comprando, eu tenho que ter. E agora estão desesperados, sem saber o que fazer. O vizinho compra o carro, o meu agora não estou satisfeito. Tenho que comprar o melhor. Assim, vamos criando necessidades fictícias. Quando, para os espíritos, felicidade é possuir o necessário para viver. Estamos constantemente em problemas financeiros porque criamos necessidades fictícias. Criamos uma vida que nós não temos condições de vivenciá-la. Porque quem estabelece a felicidade para nós é a sociedade e não o livro dos Espíritos.
Porque a sociedade afirma, enquanto você não comprar um iPhone, você não vai ser feliz. Enquanto não estiver dirigindo um BMW, você também não é feliz. Enquanto a tua casa não estiver comprada, arrumada, a sua grama esverdeada, também não serás feliz. Porque dinheiro virou sinônimo de felicidade. E infelizmente não é a realidade. Porque se fosse, os ricos não se matariam. E as estatísticas americanas apontam que aqueles que mais suicidam no país mais rico do mundo, que deveria ser então, por esta definição, o país mais feliz do mundo, são os ricos. Porque deixaram de ser pessoas para serem dinheiro. Criaram um vazio existencial. Por isto são infelizes, quando deveria lutar pelo necessário para viver. O Espiritismo não prega a pobreza. Não é necessário ser miserável, não se trata disto. Mas sim que coloquemos os valores do Espírito acima dos valores materiais. Que é o segundo aspecto para obtermos a felicidade, a consciência tranquila. O que significa ter consciência tranquila? Os Espíritos estabeleceram que o que nos dá a consciência tranquila é o cumprimento do nosso dever. Todos nós temos deveres a cumprir. Deveres pessoais, deveres sociais, familiares, profissionais. Só obteremos a felicidade no cumprimento destes deveres, o que fará com que tenhamos a consciência tranquila. E que deveres são estes? Encontramos, então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro item, intitulado O Homem de Bem. E a pedido do nosso querido Mackenzie, trataremos então de fazer uma fusão do tema Chico, o Homem de Bem, com este capítulo, O Homem de Bem, considerado pelos críticos uma das melhores páginas escritas pelo eminente Allan Kardec. Neste Homem de Bem, ele escreve que o homem de bem é aquele que trabalha, que se esforça por cumprir toda a lei de justiça, amor e caridade. E a página é muito longa, enumerando diferentes deveres. E no final, ele encerra afirmando que ali não está contidas todos os deveres, mas alguns. E aqueles que se esforçarem para cumprir aqueles, já estão no caminho certo para cumprir com os outros. Cumprir com a lei de justiça, amor e caridade. O que é justiça? Justiça não é conceder privilégio a uns em detrimento de outros. Trato a todos de igual forma. E encontramos isto na pessoa de Francisco Cândido Xavier. Porque ele recebia a todos com a mesma gentileza, com o mesmo carinho. O rico, tanto quanto ao pobre, recebia de suas mãos as carícias. Os doentes, tanto quanto os saudáveis, recebia de Chico o teu amor, o teu carinho. Dizia Divaldo Franco que Chico tinha uma especialidade. Ele sabia fazer com que todos ao seu redor sentissem-se a pessoa mais importante ali presente. Quando nós temos o cuidado de diferenciar as pessoas. E Chico fazia com que cada criatura se sentisse importante. As pessoas saíam da presença de Chico acreditando-se serem especiais, porque ele tinha este cuidado. Daí ele tratava a todos com esta justiça, com este carinho especial. Mas a bondade de Chico era impressionante, porque Chico exalava um amor inigualável, mas um amor não direcionado apenas àqueles que o amavam, e sim agia de forma amorosa para com todos.
E muitos poderiam afirmar, é impossível amar a todos. De fato, é impossível. Porque o amor, ele é resultado da amizade, que cresce numa fraternidade, e a afinidade de desejos, de gostos, faz com que nós amemos uns aos outros. No entanto, nada impede que possamos amar as criaturas na atitude, agir de forma amorosa para com as pessoas. E era o que o Chico fazia. As pessoas nem sempre o aplaudiam, gostavam dele. Pelo contrário, porque toda vez que alguém se destaca em qualquer comunidade, é invejado, é detestado. E Chico teve os seus inimigos gratuitos devido ao seu destaque na literatura brasileira. Muitos atacavam-no na luz do dia, de forma mil, fazendo célebres as visitas de jornalistas que procuravam dissuadi-lo de sua missão, falando que ele estava louco, doido, e ele recebeu vários nomes. Certa feita, um amigo seu sabia que um jornalista famoso de Belo Horizonte estaria passando por Pedro Leopoldo. E ele já tinha alguns versos escritos do famoso livro Parnaso de Além-Túmulo. Então, estabelece-se o encontro e na hora aprazada chega o jornalista de Belo Horizonte. E Chico, então, coloca a melhor roupa para poder encontrar-se com este homem, que deveria ser alguém muito importante. Então, o amigo de Chico aponta o jornalista a Chico. Chico retira do braço aquelas anotações, alguns versos. O homem se detém a ler e diz, mas este rapaz é uma besta. Chico leva um choque. E o amigo então tenta justificar, porque Chico ficou sem lugar, e diz, mas ele é espírita, ele prega, defende, ele aplica em sua vida o espiritismo. E o jornalista então conclui o encontro. Então deve ser uma besta espírita. E Chico foi muito chateado para casa. Na época ainda bem menos experiente. Logo na noite, Emmanuel, como de costume, aparece-lhe e diz, mas por que você encontra tão cabisbaixo? Ora, você não viu o que aconteceu? Não. O que aconteceu? O jornalista me chamou de besta. E veja, me chamou de besta espírita. E Emmanuel disse, mas que adjetivo belo que ele te deu. Mas como assim? Ora, porque a besta é um animal que trabalha constantemente. E nem sempre eu vejo você trabalhando. Aceita, então, a definição que ele te deu. Porque se a besta não te dá coice, ela serve para muito trabalhar. É um animal aproveitável. E hoje em dia, os guias espirituais dos médiuns são tão coniventes com os erros do médium que nos leva a questionar se são realmente verdadeiros guias. Quando vemos a postura de Emmanuel, sempre disciplinando, sempre orientando, mas de uma forma que o educasse e não que ele fosse conivente com os erros, para que aquele ser que viria marcar o movimento espírita do Brasil tivesse toda a sua formação psicológica bem estruturada, para que nunca viesse cair, já que haveria muitos bajuladores através da sua vida. Alguém ter a projeção nacional que o Chico Xavier teve, e o orgulho, a vaidade não subir para a cabeça, tem que ter muita estrutura psicológica. Vejamos a nossa própria vida e nos perguntemos se teríamos estrutura para sermos instrumento de um só livro e recebermos uma tarde de autógrafos. Já nos íamos considerar estrelas, nós que não somos nem meteoros ainda. Então Chico recebe da mão de Emmanuel
estas lições fantásticas. Todos estão informados do primeiro encontro de Emmanuel com Chico Xavier. Ele meditava numa montanha em Pedro Leopoldo. De repente ele vê alguns raios de luz e à medida que eles vão aproximando, o homem se materializa e diz, numa conversa que até hoje foi mantida apenas pelo Chico. Mas este homem conclui a conversa perguntando ao Chico se ele desejaria trabalhar com Jesus na mediunidade. E Chico afirmava que sim. E então Emmanuel impõe uma condição. Para poder servir Jesus na mediunidade, é necessário 3 requisitos básicos. E quais são eles? Então, ele afirma: disciplina. E qual é o segundo? Pergunta o Chico. Disciplina. E o terceiro? Disciplina. É interessante esta colocação de Emmanuel, porque revela a grandeza de Chico naquele momento. Porque quando ele coloca como requisito a disciplina 3 vezes, nos leva a meditar. Por que não ele disse a humildade, ou o amor e logo a disciplina? É porque, em realidade, Chico já amava suficiente. Daí ele não dizer o amor. Chico era humilde desde criança. Por isso não colocar ali como requisito a humildade. Chico precisava então de disciplina. E o que é ter disciplina? Ter disciplina é utilizarmos dos recursos disponíveis para o nosso crescimento. É canalizarmos as nossas energias de tal forma que crescemos. E quantos de nós não precisaríamos de disciplina para poder viver? Disciplina para poder comer, disciplina no horário, para cumprirmos com as propostas do homem de bem. Porque Chico canalizava, aprendeu a canalizar, para poder cumprir com o seu mediumato, ou seu mediunato, como se queira. Porque nós encontramos no Evangelho a parábola em que se refere que todo aquele que não saber utilizar daquilo que ganhou, até mesmo isto lhe será tirado. Dar-se-á aquele que tem, e aquele que não souber utilizar, isto também lhe será tirado. Se hoje nós temos saúde, que é um recurso para aprendermos a trabalhar no bem, logo malbaratando este recurso, isto nós não teremos mais disponíveis. Se nós temos a saúde, o tempo, a inteligência e não utilizamos para poder crescer, logo isto nos será tirado. E Chico utiliza de todos os seus recursos porque aprende a dormir menos para poder aproveitar do seu tempo. Aprende a cuidar da saúde, comendo moderadamente, para poder cumprir com a sua tarefa. Então, de fato, ele precisava de disciplina, mas já possuía o amor, porque desde criança trabalhava ajudando a família, os irmãos que eram numerosos, e logo, adentrando-se a uma tenda aos 13 anos de idade, começa desde muito cedo a cooperar com o pai na manutenção de toda a casa, com vários irmãos que possuía. Então, na questão da justiça, nosso querido Chico desenvolve o papel de homem de bem. Mas o homem de bem, conforme está escrito no primeiro parágrafo, trata-se de ser também alguém que ama, que perdoa, que pratica a caridade. E o que é a caridade? Encontramos, então, na pergunta 886.
de O Livro dos Espíritos a definição de caridade conforme Jesus a entendia. E os Espíritos respondem que Jesus entende por caridade a benevolência para com todos, a indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Esta é a definição da caridade. Se nós perguntássemos a alguém lá fora, o que é caridade para você? Algum responderia que é dar roupa, que é dar dinheiro, ou quer fazer algum movimento em prol de alguém. Mas não seria interessante entender para Jesus o que é caridade? Então os Espíritos respondem: caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. E Chico era bom para com todos. Certa feita, havia um ébrio contumaz na pequenina Pedro Leopoldo. E um dia, este homem estava servindo de muleta para um cego da cidade. Veja o quadro: um ébrio com um cego. Estavam passando numa ponte, quando o ébrio se desequilibrou e deixou o cego tropeçar. E ele caiu de uma ponte de 5 metros de altura. Ficou todo quebrado lá embaixo, sangrando muito. E logo eles pegaram aquela criatura e levaram para Chico. Porque as pessoas são assim, transferem a oportunidade de ser feliz. Todo mundo que tinha um problema na cidade de Pedro Leopoldo levavam para o Chico, quando eles próprios poderiam resolver várias daquelas situações. Então Chico aluga um quarto muito simples, muito humilde, e hospeda aquela criatura e começa então a cuidar-lhe das feridas, limpa-lhe o sangue. Só que o Chico trabalhava na parte da manhã e não podia velar pelo cego durante o dia. Nisto ele tem uma ideia. Em Pedro Leopoldo havia como um boletim informativo, deste que o Cantinho de Luz tem mensalmente. Então ele ali publica uma nota dizendo que ele precisava da ajuda de alguém, seja lá quem fosse, para poder velar pelo velhinho durante o dia, porque à noite ele já estava tomando conta. Então, passado vários dias, ninguém responde o pedido, até que 2 meretrizes aparecem na porta. E Chico olha-as e disse: bom dia, minhas irmãs, veja-os com todos. Então elas disseram: Chico da nossa vida, estamos ocupadas durante a noite, mas durante o dia estamos desocupadas. Então Chico olha-as com ternura: mas que bom que vocês vieram, eu estava precisando tanto. Então elas começaram a cuidar do velhinho durante o dia. O Chico chegava à noite, mas antes de despedir daquelas criaturas, fazia uma prece de agradecimento pela recuperação do velhinho, pela presença delas e pela oportunidade do serviço. Porque as almas elevadas são assim. Quando têm algo para fazer, sentem-se felizes, porque encontram no bem a fazer a fonte da felicidade. E passado 45 dias, o velhinho recobra toda a sua saúde. Está bem. Então Chico agora vai fazer a prece derradeira de agradecimento pela saúde, pela oportunidade do serviço. E Chico está tão comovido. A sua alma angélica está de tal forma emocionada pela ajuda daquelas 2 irmãs, que no final da prece os 4 choravam. Ela então olha para o Chico e diz: Chico, estas preces nos transformou. Porque a partir de hoje, Chico, decidimos
não mais vamos voltar a trabalhar à noite, Chico, entre aspas, à noite. Vamos tomar rumo hoje para Belo Horizonte. E assim foram. Então, o biógrafo de Chico conclui que uma delas vira tintureira e a outra volta para a escola e se torna enfermeira, desencarnando as duas anos depois com dignidade moral. Porque é o que o trabalho realiza. O trabalho nos dá dignidade. O trabalho nos dá felicidade e paz de consciência. Porque é lei da vida. Toda vez que estamos na condição de sempre receber, o que acontece? Nós, quando passamos a dar de nós próprios, agora temos capacidade de que encontrei visitando as casas, sempre a reclamação. O que faz pessoas possam trabalhar? O dia vem, frequenta. Não fazem nada. Ora, conscientizar que a felicidade está no serviço. Amigos, as mãos de volta, nos dão uma muito bela para entender. Afirma que nós estamos na casa da palestra, fluidificada e o passe há uma situação esse oferecido grandemente, um ágape, uma maçã, enquanto toda pode estar sendo oferecida comida, todo lanche, o ágape seria outra empresa. Enquanto o estante recebendo, estão tirando dali uma vida. É necessário, amigos, trabalhar. Se oportunidade de fazer, às vezes, de fé, quem me dera ter dado direto com o Chico Xavier. O que é que ele me diria? A mensagem que ele fez, então, interrogaram a Mohandas Karachand, separar a humanidade. A mensagem que eu tenho lá é fantástica. A vida de serviço ao bem. Chico, então, qual seria a mensagem que mandaria para você? A mensagem de Chico para nós é a sua própria trabalhar, servir pela melhoria das outras pessoas através do seu bem. Porque as obras não só não direcionam a mão, mas o nosso exemplo no das pessoas seria em pessoal de Chico. Vivem às vezes através do exemplo das duas méritas que transformaram a vida através do serviço. Estaremos sempre na posição de quem recebe, a nossa vida anda para trás. Porque a vida é aquela dar do que? De nós mesmos. Ah, mas as desculpas que entre os espíritas é assim. Mas não me dão oportunidade de trabalhar. Eu digo, é mentira. É mentira isso conhecer a diretoria. Se você está me falando, não dão oportunidade de fazer palestra, aí eu acredito. Porque tem que ter alguns requisitos. De carreira, acredito, é indispensável requisitos. Duvido de você no chão. De passar o vacuum cleaner, de tirar o pó das lâmpadas, porque serviço no bem, falar aqui na frente é muito fácil. Porque depois as pessoas vêm, gostou, massagia o nosso ego. Em o trabalho, esse anônimo me massagia o ego. Ninguém fala o quanto que as cadeiras, o quanto que elas estão limpas, o quanto que o carpete está cheiroso. Isso eu não tenho, mas é um trabalho que nos alça. Porque a confissão não é de Jesus Cristo. Aquele que me for será fiel no muito. Como eu vou querer fazer o muito se eu ainda não posso nem pouco? Então, e da proposta da idade, eu queria sair faculdade a custo, a qualquer custo. Conta-se, abrindo parêntese, que tínhamos, a pedido da vovó, saíram para fazer o bem. Eles rua e saúde, faça a caridade. Passado alguns minutos, eles voltaram e disse, estamos felizes que cumprimos com o nosso dever. Fizemos a caridade. E o que é que você fez, meu netinho? Ah, eu ajudei a voveinha a atravessar a rua. Ai, mas que alegria. Segundo ideia. Eu ajudei a atravessar a rua, ela já ficou desconfiada. E você, o terceiro? Eu também ajudei a voveinha a atravessar a rua. Mas 3 para ajudar a voveinha a atravessar a rua? Uai! Era mineiro os meninos, né? Ela não queria atravessar. Isto é, né? A caridade, a força. A caridade não que precisa, mas a caridade que queremos dar. E assim está feita. Eu, nesse ímpeto de estar sempre querendo fazer caridade, uma amiga minha então pede para eu levar um sofá para ela. E era um americano que estava fazendo a caridade.
Sabe esta caridade que você está com uma coisa, uma tranqueira velha dentro de casa? Quer desfazer daquilo? Não quer pagar alguém para mudar e te chama para você doar para alguém? Esse tipo de caridade. Encontramos isto também em muitos centros espíritas. A pessoa tem um trambolho de uma televisão em casa, compra uma plasma TV e traz a televisão falando que está fazendo caridade. Lá a gente já barrou. Não, você está me trazendo um lixo para eu jogar fora. Porque essa televisão aqui, da época pré-histórica, né? Charles Chaplin assistiu nessa televisão. De tão velha, só para vocês imaginar. E aí fomos, um amigo meu disse, olha, eu posso te ajudar, não carregando, mas eu te empresto a van. Eu pego a van, vou em direção à casa dessa senhora e chegando lá ela mora no segundo local, no segundo andar. Não me assustei, porque não sabia o tamanho do sofá. Quando chego lá, uma poltrona de 3 lugares e a outra de 2 lugares. Como é que eu vou carregar isso aqui sozinho? Coloquei a poltrona, feito tartaruga ninja nas costas e desci a escada. A hérnia que estava saindo naquela época ainda ficou mais para fora. Hérnia, viu gente? Hérnia. Subi de novo, peguei o sofá com as 2 posições, coloquei nas costas e desci ainda. Mas era descendo, ficou relativamente fácil. Telefono para a brasileira e chegando em Newark, ela diz que morava no segundo andar. Já estremeci. E quando está recebendo ajuda, há muita mentira. Não era o segundo, era o terceiro, o último. Como é que eu vou subir com esse negócio? E a danada não tinha um namorado, não tinha um amante, não tinha marido, não tinha nada. Ninguém para poder me ajudar. Coloquei o sofá de 2 posições nas costas e comecei a subir. As costas saíam para um lado, o pescoço ficava para outro. Sabe aqueles apartamentos bem antigos, velhos? Subi e quase que desmaiei. Voltei para pegar o de terceira poltrona. E esta então, aí é que a hérnia saiu de vez. Subia, parava, subia, gemia, chorava, suava, subia, até que concluí o dever. Mas que satisfação de ter concluído o dever. Desci correndo para a van, e como costumamos carregar um livro destes de pequena mensagem, vinho de luz, pão nosso, fonte viva, abrimos ao léu para saber qual seria a aprovação de Emmanuel. E lá estava escrito: não se entusiasme demais pelos pequeninos deveres, porque nunca vai ficar pronto para os grandes. Veja, nem fiz e já levei uma cortada. E assim era o nosso querido Chico Xavier. Certa feita, alguém falando, mas Chico, você é tão grande, tão bom para todos nós. E ele afirma, mas eu sou um verme. Naquela época não era uma humildade autêntica. Era mais quase que uma forma de se defender contra tantos elogios. Emmanuel lhe aparece e diz, Chico, não ofende o verme. Vocês acreditam uma coisa dessa? Não ofende o verme. Mas por que, Emmanuel? Porque o verme está constantemente trabalhando, enquanto você descansa algumas vezes. Não é incrível ter um guia espiritual que nos chama tanto a atenção? Mas ele, nosso querido Chico, era benevolente para com todos. E também era indulgente para com as faltas alheias, porque compreendia o nível espiritual das criaturas. Divaldo Franco, certa feita, diz que ele estava em visita à pequenina Pedro Leopoldo. Ele então está enxergando o Chico de longe, conversando com as plantas. Então ele parecia dizer bom dia, acariciava as pétalas, conversava. E Divaldo pensou, mas que cidadão esquisito, falando com folhas, mas não deve estar muito bem da cabeça. E logo prosseguiu o dia, esqueceu daquela conversa. Passado 27 anos, o Divaldo estava dando uma palestra. E na palestra ele fala sobre um botânico, um cientista, que estava afirmando que as plantas sentem a nossa vibração.
Quem tem planta dentro de casa constata isto. Parece que elas sabem quando estamos bem ou não estamos bem. Parece que elas estão sorrindo ou estão tristes. E ele faz essa afirmação através de vários estudos e experiências científicas. Divaldo, com toda a sua retórica, acalorado, termina a palestra sob muitos aplausos. Ele desce do púlpito e o Chico, que assistia emocionado, toca no ombro dele e diz: mas Chico, mas Divaldo, que interessante essa afirmação do nosso amigo. É, Chico, o cientista afirmou, as plantas sentem a nossa vibração. Pois é, porque eu estou surpreso que aquele dia, lembra aquela manhã, que eu conversava com as plantas e você me censurou chamando de doido? Pois é, Divaldo, as plantas não sentem a nossa emoção? E Divaldo, então, emocionado, que o Chico soube guardar por 27 anos essa informação do pensamento que ele captou do Divaldo. Veja o nível da indulgência desta criatura singular. E o quanto que ele perdoou as criaturas que estavam participando da sua convivência. É interessante constatar que nenhum de seus familiares tornou-se espírita e um de seus sobrinhos até mesmo o acusou de charlatão. Na época do caso Humberto de Campos, em que toda a mídia estava tentando desprezá-lo, desconsiderá-lo, tirar-lhe todo o respeito que ele já impunha através do seu trabalho, ele compreende todas aquelas criaturas, nunca levando o ódio dentro de si. O que é perdoar? Perdoar não está de acordo com o erro alheio. Quando alguém me rouba, quando alguém me prejudica, eu não estou de acordo com a criatura, mas eu não posso ficar contra a criatura. Porque toda vez que eu me enfezo, toda vez que eu me irrito, eu estou, em realidade, me permitindo ser manipulado pela outra criatura. Nós sempre escutamos as pessoas afirmarem: eu, quando brigo na rua, não levo desaforo para casa. Engraçado que a pessoa não só leva o desaforo, mas leva a raiva, leva a antipatia. Chega em casa e o primeiro parente que abre a porta já leva um sopetão. Não só apenas levou o desaforo, levou todos esses fatores negativos. E por quê? Porque nós não entendemos o valor do perdão, que significa não concordar, não aplaudir o erro alheio, mas é não se permitir, não se deixar contaminar pela doença mental das outras criaturas. Quando eu me enfezo, eu estou permitindo que o outro me manipule. A outra criatura está sobre o controle das minhas emoções. É a pessoa que dita o que eu devo fazer. E o Chico, ele sabia que quando alguém falava muito mal dele, ele não ficava pior. Quando as pessoas o aplaudiam, ele não ficava melhor. Porque ele era a cota de valores que carregava dentro de si, e não a opinião das outras pessoas. Que mensagem de vida! Porque nós nos perturbamos tanto com a opinião das outras pessoas. Quando alguém não nos sorrir para nós, já ficamos chateados. Será que não gosta de mim? Será que tem algum problema comigo? E às vezes não é. Às vezes a pessoa é míope. Quando estamos falando na palestra é interessante, porque observamos daqui a expressão facial de todo mundo. E sempre falamos com os nossos amigos. Há em certos lugares que encontramos as pessoas com cara de revólver 38 carregado. Não encontrei nenhum até agora, viu? Despreocupem-se. O que revólver de carregado é este? É a pessoa que está de mal consigo mesma. Olha, quase que lhe dando um tiro no rosto, mental. Mas é a pessoa que está se prejudicando. Por quê? Num ambiente igual a este, nós estamos usufruindo dos nossos próprios fluidos mentais. Então, quando eu me esforço o meu pensamento para ficar elevado, estou usufruindo das minhas mesmas benesses.
que estou tentando espalhar para as outras pessoas. É uma forma de caridade para comigo mesmo. Então eu posso me esforçar. Ah, mas muitos dizem, me desculpa, não estava olhando feio para você? Não, pode fazer a expressão que desejas. É porque eu trabalhei muito, estou cansado, por isso eu estou sonolento. Então os espíritos inferiores me botam para dormir durante a palestra. E eu estava escutando tudo em desdobramento. É engraçado. Quando está passando o filme ou a novela, não tem nenhum desdobramento. Os olhos nem piscam de atenção. Eu tenho uma irmã assim. Eu entro na casa da minha mãe, saio, volto, trago alguma coisa, bato a porta e o olho nem saiu um minuto da tela. A concentração é tanta na novela que nada pode tirar-lhe a atenção. Assim deveria ser no momento da fala. Por quê? Porque é a nossa oportunidade de melhoramento. É um investimento na nossa felicidade. E o Chico demonstrou isso o tempo todo. Porque, como disse muito bem o Mackenzie no início, foi um ser que valorizou todos os seus minutos. Ele não dispensava, ele não malbaratava a oportunidade de sempre estar crescendo o nosso tempo mental. Quantas pessoas falam que não tem tempo para estudar, para aprender, mas ficam no tráfego 40 minutos, 30 minutos. O tempo mental para poder pensar bobeiras, asneiras e depois adoecem. E o Chico nos deu impressionantes lições sobre cura, saúde e pensamento, porque ele sempre mantinha o seu pensamento elevado. Quando passava por uma dificuldade maior, Emmanuel sempre lhe dava uma lição para realçar-lhe o ânimo, para que ele saísse daquela sintonia de desânimo, porque a doença que ele criara, tanto quanto nós criamos, é resultado dos nossos pensamentos, da nossa vibração interior. Sem querer causar inveja a ninguém, uma inveja muito saudável, mas eu tive a honra de assistir o filme do Chico Xavier no cinema lá no Brasil. Não fica com inveja não, viu? Passado-se um mês do filme no cartaz, gente, estava lotado o cinema. Um cinema enorme, você se emociona. Porque dá para ver na fila que as pessoas não são espíritas. Pela conversa, pela forma de vestir, a gente tem uma ideia que não se trata de pessoas que frequentam o centro espírita. E o cinema abarrotado de pessoas. Não vou contar o filme para não estragar a graça. Mas há uma cena especial. Quando ele está com este problema de próstata, que está ali no cartaz, muito bem elaborado pelos nossos amigos do Cantinho de Luz. E há uma pessoa oferece que o médium estaria pronto para receber o Dr. Fritz para operar-lhe a próstata. E Chico dá uma sábia resposta. E eu fiquei excitante de felicidade pela resposta para um público leigo, que tem uma informação muito inadequada do que se trata ser espiritismo. Ele então responde: afirma para o médium que eu estou muito agradecido, mas seria um crime eu me submeter a ele, porque o médico foi para a escola e ele não. Porque o espiritismo não veio tirar o trabalho da ciência, dos médicos, veio projetar luz nos escaninhos escuros da ciência. Os tecidos, junções de células, as células são junções de organelos, os organelos de moléculas, as moléculas de proteínas. Na intimidade da proteína encontramos o átomo, que se trata de ser uma junção do próton, do elétron, do nêutron. Na intimidade do átomo encontramos os quarks, e além disto é energia. Ao ponto que Albert Einstein afirmava que energia é matéria desassociada, enquanto que matéria é energia associada. Nós somos, então, um feixe energético. Toda vez, então, que eu tenho ódio, que eu detesto alguém, que eu carrego desaforo para casa, que eu não presto atenção em me melhorar e cultivo as ideias pessimistas, estou
desarmonizando este conjunto energético. E logo, o meu perispírito desarmonizado vai refletir no meu corpo, que é um feixe de emoções. Logo, eu com uma doença moral, terei agora uma doença orgânica. E se eu recebo uma melhoria, se recebo um passe, se recebo qualquer tipo de benzedura e fico bom daquela doença no organismo, a fonte da doença não está no corpo, está na alma. Logo, ficarei ruim do fígado. Curo o fígado e fico mal agora do pulmão, porque a fonte, a causalidade da enfermidade está na alma e não em nosso corpo físico. Então, o Chico, que teve várias doenças físicas, era uma criatura saudável moralmente. Por isso que superava sempre as suas doenças. Desde 1965, 1970, como pode constatar na linha do tempo, as pessoas já perguntavam a Chico, mas Chico, quando é que você vai morrer? Veja que pergunta sem total educação. E o Chico afirmava, mas as pessoas estão com a pressa que eu morra, eu não. E agora é com o Divaldo, porque ele fala que as pessoas chegam para assistir a sua palestra e diz, Di, vim aqui porque eu estou sabendo que esta é a sua última palestra nessa cidade. Que falta de educação! E ele diz, mas eu não sei porque as pessoas estão falando isso, que eu me sinto eminentemente bem. Está com 82 anos de idade, trabalhando de um lado para o outro, porque o trabalho dá-lhe energia, dá-lhe saúde, como deveria dar a todos nós, se engajarmos no trabalho. Então é necessário trabalhar, é necessário servir para nos tornar um homem de bem. Não vai cair do céu, é um esforço, é um investimento que nós temos que fazer para obter essa paz de consciência. Chico, então, nos dá esta mensagem do constante serviço ao bem. Com apenas 13 anos de idade, ele trabalha numa quitanda, numa tenda, destas que vende molhados e secos. E por vários anos, o seu patrão ajuda-lhe em diferentes situações. É devido a esse patrão que o Chico não vem passar fome com toda a sua família. Recebia um salário digno e, certa feita, passados-se os anos, o Chico já trabalhando na fazenda modelo, alguém chega e diz, você sabe quem morreu na cidade, Chico? E Chico diz, claro que sei. Foi o nosso amigo, o nosso patrão, não é verdade? É, Chico, ele mesmo. Então ele retira o lenço do bolso e começa a chorar. Chico, você está sabendo que ele estava na indigência total? Não, não sabia. Pois é, Chico. Vão enterrá-lo e não tem nem um caixão. Será num buraco da cidade. Pede eles que esperem um pouco, que eu vou dar um jeito. Então ele manda um recado ao patrão, não vai trabalhar. Tira o chapéu da cabeça, virou um verso e sai de porta em porta pedindo esmola para comprar um caixão. Passado-se algumas horas, toda a cidadezinha já sabia do seu gesto. Estavam comovidos pela humildade do Chico. E o cego, aquele mesmo que ficou bom através das suas mãos, encontra com ele no meio da rua e pergunta, mas Chico, o que você está fazendo? Você sabe que eu devo muitos favores ao meu patrão. Se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim naquela época. Por isso, estou tentando diminuir a minha dívida que eu tenho para com ele, porque era um homem muito bom. Quero comprar-lhe o caixão para que possa morrer com dignidade. Então o cego, que não tinha quase nada, tira o quase nada do bolso e deposita no chapéu. Aqui está, Chico. As esmolas que eu peguei ontem, as esmolas que eu recebi hoje, para enterrá-lo. Então Chico olha para aqueles olhos fundos, apagados,
que deixava derramar 2 lágrimas cristalinas em gratidão agora a Chico, que estava devolvendo o favor. Então Chico prepara o caixão, é depositado o corpo, toda a cidade se comove e logo mais tarde ele, nos pés da escada da humilde casa, está contemplando o zimbório estelar, muito emocionado. E mais uma vez Emmanuel aparece-lhe como um facho de luz, apresenta-se, e Chico então se emociona ainda mais. E de Emmanuel, simplesmente, sai um sorriso de aprovação. Chico havia superado a si mesmo em serviço do próximo, na imagem daquele seu antigo patrão. A mensagem, então, para ser um homem de bem, é trabalhar, fazermos algo pelo bem do próximo, não permanecermos como receptores, porque nos tornamos devedores. Trabalharmos em toda situação para transformarmos neste homem de bem. Não é importante que as pessoas nos venham, porque aqueles que nos veem podem nos aplaudir, podem nos agradecer e para por aí. Enquanto que, quando fazemos para que os espíritos saibam que estamos cumprindo com o nosso dever, as nossas bênçãos serão multiplicadas aos cêntuplos, porque é importante que Deus saiba que nós estamos cumprindo com o nosso dever. E isto sim, nos dará uma felicidade relativa. Não nos tirará os problemas, porque os desafios da vida são necessários para poder rompermos com os nossos limites e desenvolver o potencial que se encontra em cada um de nós. Servir, trabalhar, amar, perdoar, qualquer um pode fazer isto. Por isto que Chico se tornou especial. Afirmam que o século XX é o século negro das trevas, do sangue, devido às 2 hecatombes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas a presença de Chico Xavier no Brasil modificou a história de um país, e os anos ainda dobrar-se-ão uns sobre os outros, para nós entendermos do valor da sua obra no planeta Terra. Estamos aqui nos Estados Unidos, e acreditamos alguns que viemos colher as notas verdes nas árvores que já não existem mais. Mas Divaldo Franco, para um público de brasileiros imigrantes, fez a seguinte afirmação: nós espíritas e os imigrantes em geral encontram-se aqui nos Estados Unidos porque quando estavam desencarnados foram expulsos dos seus países de origem, da Europa, para reencarnar no Brasil, num país onde nós não tínhamos um karma débito, um débito com o país, para refazermos psicologicamente e voltarmos aos países de origem, para ressarcirmos, através do serviço, as dívidas que contraímos aqui. E a semelhança da situação realmente nos fala da veracidade da teoria, porque os escravos antigamente largavam as suas famílias para estarem aqui sobre trabalhos rudes e nunca mais viam seus familiares. Os imigrantes, muitos, passam pela mesma situação. Saem do Brasil para poder abandonar a família e estar aqui sob trabalhos muito rudes. Com isto, ressarcindo as dívidas, quando nós éramos os senhores de escravos e fazíamos com que as pessoas trabalhassem sob o peso da nossa covardia e também sob a saudade de seus familiares. Estarmos aqui, meus amigos, é um compromisso grave. Não percamos a oportunidade. Façamos o melhor de nós. Não esperamos ninguém. Por vários anos, o Chico esteve no Luiz Gonzaga sozinho, fazendo palestra. E certa feita, ele, desejoso de fechar as portas, porque não via cabimento naquilo, Emmanuel lhe aparece e diz: nós espíritos precisamos de escutar o Evangelho. Fale, Chico, para que todos nós possamos escutar. Por isto, não espere que o outro faça. Não cobre de ninguém aquilo que nós ainda não podemos fazer. Demos da nossa parte. E assim, através da nossa atitude,
nós estaremos dando a nossa gratidão ao Chico. Porque por mais que falamos, por mais que endereçamos palavras lindas, por mais que homenageamos, a homenagem maior a estes espíritos de luzes que vêm aqui para a Terra é a nossa própria transformação. Porque nós fazemos jus ao esforço deles de implantarem uma ideia nova. Transformem-se, trabalhemos e faremos jus à presença de Chico Xavier aqui na Terra. Para concluir, o Chico publicou o primeiro livro com 22 anos de idade. É o livro Parnaso de Além-Túmulo. O Mackenzie diz que foi 459 títulos em toda a sua existência. 10 destes livros, dos 459, faria de Chico Xavier um milionário. Todo o dinheiro foi revertido para instituições de caridade. Mas o primeiro livro, O Parnaso de Além-Túmulo, é um florilégio de poesias de diferentes autores, no estilo dos autores, quando eles estavam reencarnados. Deram então o Parnaso de Além-Túmulo para alguém fazer uma análise crítica, literária, e eles afirmaram: existe a Academia de Letras, que são o grupo de gramáticos que tem o poder de modificar a gramática do país. A reforma ortográfica, que todos nós passamos por ela, foi feita pelos participantes da Academia de Letras, entregando então o livro Parnaso de Além-Túmulo, com 22 anos de idade. Ao ler o especialista, ele afirmou que o Chico, com aquele livro, não apenas podia sentar numa das cadeiras, que são de número limitados, na Academia de Letras, mas que ele podia sentar na cadeira de presidente. E o Chico apenas cursou o primário. Isto é um verdadeiro milagre da fenomenologia mediúnica através daquela criatura que tinha apenas o primário. Por isto, as poesias nos falam a alma. E Castro Alves, que também ficou celebrizado com o livro Espumas Flutuantes, morre aos 24 anos de idade, para retornar pelas mãos de Chico Xavier no Parnaso de Além-Túmulo, escrevendo uma poesia que sintetiza toda a nossa evolução, a nossa origem e também o nosso destino, intitulando-a Marchemos, a mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, é o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor a verdade nenhuma pena traduz.
É Sócrates, é a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, ou grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem que a luz semeia. Nas fainas do evolutir terás a aventura que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, amigos do Cantinho de Luz, pelo convite amoroso. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. Obrigado a todos pela paciência de nos escutar.